É a última noite profética, né? Desse ano de 2025. Tá legal. Às vezes a gente não dá, ou a gente não, né? Muitas pessoas não dão valor, mas eu acho tão importante quando nós fechamos com chave de ouro, né? Passamos um ano inteiro buscando, né? Recebendo, e aí chega na hora que você fechar com chave de ouro, as pessoas elas às vezes esmurecem, né? Perde essa oportunidade. Então que a gente possa nessa sexta-feira, né, nessa noite profética, hoje especial de sexta-feira, né, que a gente possa fechar com chave de ouro em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no Salmo de número 142. Salmo de número 142. Salmo de Davi. Muito interessante que esse salmo na minha Bíblia, particularmente na minha Bíblia, eu não sei se na de vocês, ele vai falar que é um poema de Davi quando ele estava na caverna. Era uma oração. E a gente lembra que a maioria eu creio assim, né, boa parte da vida de Davi foi se escondendo. Boa parte da vida de Davi foi fugindo, porque ele era perseguido alguém tentando matar ele. Então foi realmente uma vida de dependência, né? Depender de Deus. E ele vai falar isso nesse Salmo de número 142. Ele diz: em alta voz clamo ao Senhor, elevo minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que eu devo seguir. Na vereda por onde devo andar, por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Então até aqui Davi está falando de toda a correria, né, que ele tinha, de toda a perseguição que ele passou e toda a dificuldade. E a partir daqui ele diz: clamo a ti e digo, tu és o meu refúgio, és tudo que eu tenho na terra dos viventes. Você está entendendo o segredo de Davi? Você consegue entender o segredo de Davi? Era a dependência de Deus. Apesar de toda a luta, de todo o problema, de toda a dificuldade, de tudo aquilo que ele estava passando, a Bíblia diz que ele tinha um refúgio. Esse refúgio era o Senhor. E ele continua dizendo: dá atenção ao meu clamor, verso 6. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Gente, o segredo de Davi era confiança em Deus. E mais do que isso, eu costumo dizer que Davi foi um camarada que errou, e errou mesmo, né? Eu sempre faço esse paralelo. Se você olhar a quantidade que Davi errou, a quantidade que Saul errou, Davi, aos olhos naturais, ele errou muito mais. A grande diferença era que Davi assumia aquilo que ele fazia. E Davi nunca errava duas vezes no mesmo problema. Ele errava em um problema, aí se arrependia e a partir dali ele ia caminhar. E aí amanhã ele ia ter um outro problema, uma outra dificuldade, mas ele não ficava patinando naquela mesma dificuldade. Então, e aqui ele faz muito isso. Ele: Deus, o Senhor é meu refúgio. O Senhor tanto é meu refúgio, porque aquilo que o Senhor fizer na minha vida, as pessoas que estão em volta de mim, porque é isso que ele vai dizer no finalzinho. Aí ele fala: liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Gente, você sabe o que é um camarada falar assim: Deus, o Senhor vai agir na minha vida a ponto das pessoas que estão em volta, elas vão saber que existe um Deus no controle da minha vida. Esse tem que ser o meu desejo e o seu desejo. Hoje o ser humano, ele está muito... e a Bíblia diz isso, né? Que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. E a Bíblia também diz
que as pessoas elas iam olhar muito para ela, né? Alguns dizem, né? O pastor, até tinha comentado com o pastor Valdir outro dia aqui, que a igreja que nós estamos vivendo é a penúltima igreja das cartas. A Bíblia diz que, alguns estudiosos dizem que cada carta que a gente tem na Bíblia, são 7 cartas em Apocalipse, e a gente até estava lendo elas, e a carta que representa esse tempo que a gente está vivendo, é a 6ª carta. É a carta nós estamos na 7ª carta, a Filadélfia, a carta de Filadélfia, que fala que é o direito do povo. Hoje em dia é assim, você pode ver que cada um pede seu direito, o direito disso, o direito daquilo, o direito de não sei o que, o meu direito, não, mas eu mereço, eu tenho isso, eu preciso, eu tenho, e a gente esquece de pensar na vida do outro. O Evangelho é assim. Se você pegar, Jesus esteve nessa terra, o tempo que ele esteve na terra, ele sempre pensou na vida do próximo. Você vai ver muito Jesus olhando e dizendo assim, teve compaixão dele, e teve compaixão dela, e teve compaixão. O que é ter compaixão? Ter compaixão não é ter dó. Ter compaixão é se colocar no lugar das pessoas. E Davi está dizendo assim, o Senhor vai agir na minha vida de uma forma que os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Sabe que você fala assim, Deus age na minha vida, porque através da minha vida eu vou abençoar a vida de outras pessoas? É isso que Jesus espera de mim e de você. É isso que Jesus espera de nós. E que seja assim, em nome de Jesus. Vamos ficar sobre os nossos pés, vamos orar. Já está transmitindo ali, né? Deus abençoe quem está nos assistindo. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Agradeça a Deus pela oportunidade de você estar aqui. Deus te deu uma oportunidade. Deus nos deu uma oportunidade de estarmos aqui. E que a gente possa aproveitar essa oportunidade. Que a gente possa buscar o Senhor e dizer, Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque existem pessoas que tinham desejo, estavam com desejo de estar aqui e não puderam. Por N motivos. Algumas pessoas estavam doentes, algumas pessoas estavam enfermas, num hospital. Há pessoas dentro do presídio desejando estar aqui hoje, não pode. Há pessoas que estão trabalhando nesse momento e aqui também não pode estar. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite. Agradeça por isso. Jesus, muito obrigado. Obrigado pela tua boa mão, pelo teu cuidado. Nessa última sexta-feira do ano, Pai, nós queremos te buscar, te bendizer. Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor comece a agir dentro de nós, agir nas nossas vidas de uma forma sobrenatural. Vai tirando agora todo o cansaço, toda a preocupação, tudo aquilo que não é do Senhor. Em nome de Jesus, vai trazendo a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu peço. Age na vida das pessoas que aqui já estão, naquela das pessoas que estão nos assistindo pela internet, Pai, e que essa noite seja o divisor de água, uma noite de agradecimento, mas também uma noite profética, porque o ano de 2026 tem vindo aí, está vindo aí. Pai, em nome de Jesus, é isso que nós pedimos, te agradecemos e desde já, Pai, te louvamos em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Vamos adorar o Senhor nessa noite. Eu sou falho.
eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, somos gratos, Papai querido, pela Tua presença, Senhor Deus, pela oportunidade, Deus Santo, de Te louvar, de Te glorificar, Senhor. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, Jesus. Santo Deus, nós somos privilegiados, né, de estar adorando ao Senhor, tendo essa oportunidade, esse dia que se chama hoje, que o nosso Deus preparou. Aleluia, Jesus. Que o Espírito Santo de Deus sinta-se à vontade para operar neste lugar, nessa noite profética, porque eu creio que há algo de especial para minha e a tua vida. Então não se preocupe, querido, abre a tua boca, adore ao Senhor, porque Ele se faz presente neste lugar. Aleluia, Jesus. Teco, coloca para mim, nada pode calar um adorador. Aleluia, já está aqui, gente. Oh, meu Deus, estou nervosa. Aleluia, Jesus. Nada pode calar um adorador. Teco, por favor. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. É assim mesmo, né, gente? Aleluia, o nosso Deus está neste lugar. Então não retém aquilo que Deus tem para derramar na tua vida. Glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle neste lugar. Aleluia. Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade, papai. Sinta-se à vontade, Senhor, a casa é tua. É tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar.
Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é tudo que sou, papai, e nada vai impedir aquele que foi chamado para ser adorador, aquele que foi chamado para adorar o Rei dos Reis, aquele que é digno de receber toda adoração, toda exaltação. Aleluia! Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Você crê que tem resposta de Deus para a tua vida? Aleluias, eu creio, querido. Eu já estou tomando posse do que Deus está falando através do louvor, do que Deus já falou através do pastor Danilo. Aleluia. Creia, creia na resposta de Deus. Estende suas mãos, é hora de vencer. O segredo é louvar. Louve, louve a Ele. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Eva
suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, aleluia, Jesus. Pode colocar no próximo tempo. Aleluia, Jesus. Aleluias. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua, a tua. Eu morro se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é que traz liberalidade, que nos liberta. Senhor, nós falamos essa noite, Jesus, como Moisés, ensina-nos, ó Pai, a contar os nossos dias e fala conosco nessa noite. Continua falando, Senhor. Nós precisamos da tua voz, nós precisamos do teu esclarecimento, Deus.
ouvir. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Eu morro. Precisamos Se crer, eu Senhor, não te o discernimento é necessário. mereço, tua voz é livre pra quê? Queremos, No Pai. meio do tormento, tua voz é tudo. Voz poderosa. Mas eu te Voz que quer ouvi. junto. Voz que revela com sentença, com fé. Oh, voz maravilhosa. Voz que troveja sobre o céu, sobre o Líbano. No Aleluia. começo, meio e fim, tua voz é tudo. E aquele que ouve a voz do Senhor tem vida e vida com abundância. Aleluia, Jesus. Aplauda Ele. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos, Pai. Nós queremos nessa noite, Senhor, entregar o nosso coração diante de Ti. Pai, o Senhor me falava ali, Senhor, na minha casa, que precisamos entender, Pai, que os demônios continuam sendo os mesmos, que os ataques serão os mesmos, mas que nós estaremos fortes, que nós estaremos, Senhor Deus, constantes e inabaláveis diante de Ti, que precisamos, Senhor, nos investir essa noite, para guardar, Senhor, o tempo, e eu sei que o Senhor vai preparar oásis para nós, mas a palavra, Senhor, que o Senhor ministrava ao meu coração, é que nós, Pai, venhamos vigiar, porque, ó Deus, Josué foi enganado, Senhor Deus, porque aqueles homens se vestiram de mendigo para entrar na fortaleza de Josué. A nossa casa é a nossa fortaleza, o nosso coração é a nossa fortaleza, os nossos sentimentos são a nossa fortaleza, Senhor. Que nós não deixemos nos ser minados esse ano, que nós não deixemos ser minados esse final de ano. Pai, nós precisamos aprender a vigiar, a sermos maduros, Senhor, porque, ó Deus, se nós não vigiarmos, Senhor, as ciladas nos tragarão, as ciladas nos tirarão, Senhor, do propósito, Senhor. Nos ajuda. Olha quantas pessoas aqui, ó Deus, com ministérios, com chamados, com propósitos, ó Deus. E nós sabemos que o nosso adversário veio para matar, para roubar e para destruir. E o que ele quer trazer sobre nós é esse peso de arrependimento. Ele sabe que ele não pode nos matar, mas ele quer macular a nossa história. Ele quer fazer as pessoas nos olhar, Senhor Deus, e achar que somos monstros, e achar que somos pessoas, Deus, indignas da tua presença. Mas ele já está repreendido no nome de Jesus. Porque maior é o que está com a igreja, maior é o que está na nossa casa, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para adestrar o nosso corpo, a nossa vida, o nosso sentimento, porque nós vamos vigiar. Irmãos, e se nós vigiarmos, e se nós guardarmos a palavra do Senhor, o Senhor nos fará andar altaneiramente sobre os vales e montanhas. O Senhor vai preparar caminhos de alegria, de conforto, de refrigério. Mas o que o Senhor falava no meu coração: vigia a igreja, toma cuidado com as escolhas, as decisões, porque o diabo não está brincando, porque ele quer nos envergonhar, ele quer tirar a nossa alegria. O espírito dos filisteus está tentando tirar a nossa esperança, a nossa alegria de estar dentro da nossa casa, a nossa alegria de estar cultuando o Senhor. E ele não vai conseguir se eu e você vigiarmos, se eu e você buscarmos a Deus. Maior é o que está em nós. O sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus tem poder na tua casa. O sangue do Cordeiro já passou. Está lá a marca da vida e da ressurreição. Até o que estava morto vai ressuscitar. Porque essa é a palavra do Senhor. Ela nos dá essa direção nesta noite. Guarda a tua fortaleza. Guarda a tua fortaleza. Guarda a tua mesa, somente aqueles que o Senhor te orientar. Toma cuidado com quem entra na tua casa. Toma cuidado com quem você senta e conversa. Toma cuidado com quem você fala os teus segredos. A partir de hoje, é um ano de 2026
será um ano de vigilância. E quem entrar pela porta vai viver grandes milagres. Mas quem não está entendendo o que Deus está falando nessa noite, vai ficar embaraçado durante todo o ano. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê discernimento, maturidade, que os nossos sentimentos sejam blindados pelo Senhor. Vamos aproveitar nesta noite, queridos, deixar todas aquelas pessoas que nos trouxeram sofrimento, que nos trouxeram vergonha, frustração, vamos colocar elas diante do Senhor. Não leve esse sentimento com você nessa noite. Deixa aqui no altar do Senhor. Entrega a Ele que pode fazer todas as coisas. Entrega ao Senhor este caminho dos seus sentimentos. Confia no Senhor e o mais Ele fará. É a vontade de Deus sobre a nossa casa. É a vontade de Deus sobre a nossa vida. O Senhor marcou este culto. O Senhor separou cada um de nós, porque aqui está uma reunião de obreiros. Está uma reunião de homens e mulheres que têm um despontar para viver em 2026. E o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite é que tão somente possamos nos posicionar e não olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque grande será a bênção do Senhor sobre a nossa vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Se assunto por instante, eu vou fazer diferente se vocês quiserem descer. Pode? Perfeito hoje. Não, agora não. Vou deixar para mais pro final, tá bom? Se o técnico puder colocar um fundo, eu vou fazer um culto diferente. Hoje é a última noite profética de 2025, amém? Às vezes nós não atentamos para isso. E eu acho tão interessante, o técnico vai colocar só um fundinho, só para mim poder ouvir um barulho aqui, para mim poder, e eu vou dar a oportunidade a algumas pessoas. E vai ser bem rapidinho. Pastor Eliette, nós nem combinamos isso, peguei ela de surpresa ali, né? Mas eu senti, pastora, faz essa oração. E ela falou algo interessante a respeito do que nós passamos agora, 2025, estamos passando, e do que nós vamos passar em 2026. Às vezes nós ficamos esperando um vento a favor. Não, porque o vento a favor vai chegar em 2025. Meu irmão, se a gente for olhar a Bíblia, na verdade, a tendência é apertar, não é aliviar. Porque é o fim dos tempos. Então, no final dos tempos, o amor ia esfriar. A Bíblia diz que as pessoas iam ter comichão no ouvido. Sabe o que é comichão no ouvido? Sabe, um negócio assim, não vai conseguir. Eu não sei se assim, você não vai perceber, mas, por exemplo, eu percebo, eu estou aqui há 8 anos aqui em Biritiba, né? Quantas pessoas passaram perto da gente, pessoas que não conseguem ficar. Por que, gente? É melhor não, porque a palavra é pregada. Então, quando a palavra é pregada, o comichão vem no ouvido, não consegue ouvir e vai embora. O inimigo rouba e tira a pessoa, muitas vezes, daquilo que Deus tinha para fazer. Às vezes, Deus também permite que a pessoa viva uma experiência em outro lugar. Mas, a Bíblia diz que iriam comichões no ouvido, as pessoas teriam comichão no ouvido. Elas pensariam apenas nela, né? Deus vem. Ela não se preocupa com as outras pessoas. Então, isso é o cumprimento da palavra. Se a gente for ver, o negócio vai apertar, não? Agora, qual que é a diferença? Hoje, isso que Deus me fez lembrar hoje, não foi eu lendo a Bíblia. Eu estava ouvindo Thalita Pereira ministrando uma palavra esses dias, ela falou algo interessante. Abra a tua Bíblia em João capítulo 19. João capítulo 19. 18, por favor. Isso me chamou a atenção e o Espírito Santo me fez lembrar hoje. Porque hoje é a última noite profética de 2025. A próxima sexta-feira vai ser a primeira noite profética de 2026. Então daqui a 7 dias a gente está em outro ano. Quer dizer, menos de outro ano. Mas daqui uma semana, quando nós voltarmos aqui, já não é mais 2025, é 2026. Olha que coisa interessante. A gente muitas vezes não atenta para isso. Ou melhor, às vezes nós atentamos demais para isso, porque a gente sempre espera o ano de 2026, não é verdade? Um dia eu ministrei uma vez uma palavra numa virada de ano, eu sempre falava assim, todas as vezes que você, por exemplo, hoje eu encontrei a doutora Maria, ela é dentista, na porta do Chibata. Ô doutora, tudo bem? Ô, feliz ano novo, que Deus abençoe o ano novo. Então a gente
a gente cria aquela expectativa para um ano de 2026 diferente. Mas olha só que interessante, a Bíblia diz em João capítulo 18, a partir do verso 15, a partir do verso 15, diz: Simão Pedro e outros discípulos estavam seguindo Jesus. Por ser reconhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio. Por ser reconhecido, entrou no pátio da casa do sumo sacerdote. Verso 16. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora. Então, Jesus tinha sido preso. Tinha alguns discípulos atrás dele. Tinha um que era conhecido do sumo sacerdote, que não conseguiu entrar. Mas Pedro ficou onde? Do lado de fora. Né? Ele fica do lado de fora. Né? Pedro não conseguiu entrar. A Bíblia continua dizendo, né? 17. Então vamos lá. Eu li o 16. Vamos ler o 16 de novo. Diz assim: mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. Outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, voltou. Falou com uma moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Então, Pedro ficou lá do lado de fora e falou: não, faz isso, deixa ele entrar. Aí autorizou a entrada dele. E ele respondeu, aí 17. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos deste homem? Então, quando ele tem acesso para esse pátio, essa mesma mulher que autorizou diz assim: você não é discípulo de Jesus? Você não é discípulo desse homem? Olha o que o 18 fala. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de um quê? De uma fogueira que havia feito para aquecer. Também Pedro estava em pé com eles, aquecendo. O 17 diz assim: então o sumo sacerdote, enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinos. Amém? Então, a Bíblia diz assim, que Pedro entra, ou melhor, ele consegue entrar pela autorização daquela mulher. A mulher olha para ele e diz assim: você é um dos discípulos? E ele diz assim: eu não. E a Bíblia diz que ele estava em volta de uma fogueira. Mas ele nega Cristo naquele momento. Se a gente continuar essa história, a Bíblia diz que ali Jesus ele vai sofrer, vai ser, né, depois tem que levar a cruz, né, a madeira lá, ele é pregado, morre, ressuscita. E a Bíblia diz que ao terceiro dia ressuscita e ele vai passar alguns dias aqui andando na terra, ressuscitado. Perdão. Então a gente entende isso, que Pedro, ele nega Cristo, naquele dia que ele foi preso, e inclusive ele estava em volta de uma fogueira, e ele nega Cristo. Se a gente continuar a história, e caminhando a história, a gente pode chegar lá no capítulo 21 de João, do Evangelho de João. A Bíblia diz que depois que Jesus aparece algumas vezes, e nesse princípio do capítulo 21 de João, a Bíblia diz que Pedro tem a grande ideia de pescar. Então, Pedro fala assim: vou pescar. E ele vai pescar. E a Bíblia diz que eles estavam pescando e chegou uma hora que eles olharam de longe e viram alguém lá na praia. E ali ele estava na praia. E a Bíblia diz que eles tinham pescado a noite inteira, não tinham pegado nada. E o próprio Jesus disse assim: faz o seguinte, lança a rede do seu lado direito e vocês vão encontrar peixe. A Bíblia diz que eles foram lá, lançaram a rede e pegaram peixe. E a história continua. Se a gente pegar aí, a gente vai ver que a história continua. Eles pegam um tanto de peixe. Mas o que acontece? Pedro, ele vai ter de novo, mais uma vez, um grande, como se diz, um grande encontro. Com quem? Com Jesus. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Se eu só achar aqui, eu pensei que eu tinha notado. Vamos ler a partir
partir do 21 inteiro. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam junto com Pedro e Tomé. Estavam junto com Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos dos Zebedeus, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E foram e entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. O 4. Ao amanhecer, estava Jesus na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, você tem algo para comer? Eles responderam, não. Lança a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro, é um Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixe, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desceram, viram ali viram o quê? Uma fogueira de novo. A Bíblia diz que eles viram uma fogueira e um peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 130 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos teus discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Já sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E foi essa a terceira vez que Jesus aparece aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. O 15 vai dizer, depois de comer, Jesus perguntou a Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele, sim, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhes disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabe que te amo. Para mim, um dos personagens principais dessa história é a fogueira. Pedro, ele tem 2 situações à beira de uma fogueira. Uma, onde ele está se aquecendo do frio e eles perguntam, você é seguidor de Jesus? E ele diz o quê? Eu não conheço, eu não sou. Passa algum tempo, uma fogueira aparece de novo na vida de Pedro. E Pedro aqui é confrontado. Eu poderia trocar essa fogueira pela nossa vida, pelos desafios que nós estamos vivendo. Seja no ano de 2025 ou seja no ano de 2026. No ano de 2025, nós passamos por muitas fogueiras e talvez vamos passar por algumas até o final do ano, que o ano ainda não acabou. E não fique pensando que o ano de 2026 vai ser só flor Não, nós vamos ter fogueiras também. Nós vamos ter dificuldades a ser vencidas. E a gente começa a entender aqui que o que mudou não foi a fogueira, o que mudou foi a atitude de Pedro. E eu quero deixar essa palavra profética para a tua vida hoje, nessa noite. Que o ano que vem, que as fogueiras que aparecem na tua vida, você comece a ter atitude diferente que você teve até o dia de hoje. Porque senão não adianta a gente mudar o ano de 2025 para 2026. Não adianta a gente acabar esse ano, entrar o ano que vem, e você continuar vivendo as mesmas coisas que a partir de hoje, profeticamente, na minha vida e na tua vida, as nossas atitudes sejam diferentes a partir de hoje. Eu declaro isso em nome de Jesus na minha vida e na tua vida. Quando os desafios chegarem, quando os desafios aparecerem, quando as decisões para serem tomadas elas chegarem de novo na minha frente e na tua frente, que nós possamos fazer como que Pedro fez. Ele tomou uma atitude diferente, ele olha Jesus de frente, ele assume quem ele é de verdade, e para mim é a verdadeira confiança
novidade de vida. O que Deus tem para mim e para você, a partir de hoje, é novidade de vida. O ano de 2026 vai ter desafio? Vai ter, sempre vai ter, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas eu declaro profeticamente, em Cristo Jesus, e tomando a atitude certa, você vai viver o melhor ano da tua vida. Você vai viver o melhor ano da tua vida, eu declaro isso profeticamente, em nome de Jesus, amém? Quem quer diga glória a Deus? Receba essa palavra no teu coração. As fogueiras vão aparecer e elas vão ser diferentes, porque a atitude que você vai tomar vai ser diferente. Uma foi para crescer, a outra foi para assar um peixe. Uma foi para se aquecer e se esconder, a outra foi para ele viver a abundância do ministério dele. É assim na minha vida e na tua vida, é assim no ano de 2026. As lutas que você passou aqui nesse ano de 2025, em 2026 vai ser um trampolim da tua vitória. Declaro isso em nome de Jesus. Zé, vem cá, Zé. Vem cá, faz uma oração aqui por nós. Quero que o Zé faça essa oração. Aleluia, Deus. Faz essa oração, Zé, em nome de Jesus. Obrigado. Se você quiser ficar de pé, se quiser ficar sentado, o Zé vai orar e vai declarar bênção sobre a tua vida. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Boa noite, meu irmão. Paz seja convosco. Amém. Eu não sei como foi seus últimos momentos da véspera do Natal para cá, mas eu confesso para vocês que eu particularmente foi bom, foi maravilhoso, porque a gente tivemos momentos maravilhosos lá na nossa casa, com parte dos nossos filhos, dos netos, e passamos bem. Eu creio que vocês também passaram, né? E finalizamos, né? Estamos finalizando mais um ano. E assim como o pastor Danilo acabou de falar, tem um versículo, Paulo fala lá em Romanos, acho que é 6:3, pastor, se não me fala agora, esse de novidade de vida. Esse versículo ele soa de uma forma assim bem profunda na minha alma, quando fala assim que nós devemos viver novidade de vida. A novidade de vida na nossa vida tem que ser todos os dias. Quando a gente pôr o pé no chão, a gente falar: Senhor, hoje eu quero viver algo novo. E esse ano, em nome de Jesus, ele está encerrando e vai começar mais um. E que nós possamos ter um ano aí, como o pastor falou, com muita novidade de vida. A gente venha viver algo novo no nosso vida. Amém, irmão? Vamos fazer uma oração agora. Vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que aconteceu esse ano, porque foi permissão do Senhor. Tantas coisas boas como as que não foram boas, porque foi permissão tua, Senhor. E agora, Senhor, nós estamos prestes a encerrar esse ano e pedimos ao Senhor que nos guarda, Senhor. Está escrito na tua palavra que o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Eu creio todos os dias que o Senhor tem um anjo ao nosso redor para nos guardar. Nos guarda até o último momento desse ano. E que o ano que vem, nós vamos estar aqui firme e vivendo uma novidade de vida. Deus, muito obrigado. Que o Senhor venha nos dar força, Senhor, para continuar essa caminhada até o dia da tua volta, Senhor, ou a nossa partida. Deus, nós sabemos que cada dia que está passando está ficando mais difícil para aqueles que servem a Ti, Senhor. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Romanos 6:4. Que a gente tem que ver novidade de vida. Deixa eu chamar o pastor Luciano, por favor. Pode se sentar por um instante.
A Vera, daqui a pouco eu chamo, viu, Vera? A Vera quer dar um testemunho aqui. Vera de velha piada. Esse ano. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Estamos aqui. Eu estava ali pensativa ali. E o Senhor foi falando comigo, né? Eu não sei os irmãos, mas eu tenho sentido bastante a presença de Deus. Glória a Deus. E o Senhor estava falando comigo ali que o motivo da gente estar aqui hoje, que final de ano é bastante cansativo, né, irmãos? Uns têm recesso, mas uns trabalham, né? É dar o sangue, né? Então é muito cansativo. Mas por que Deus quis que a gente estivesse aqui hoje? Né? A gente poderia ter optado por estar descansando, né? Não ter esse culto. Mas por que a gente está tendo esse culto? Porque se não fosse assim, irmãos, a gente não ia estar sentindo a presença de Deus que a gente está sentindo. Né? Foi o que Deus ministrou ali. Tudo bem que o céu pode abrir na nossa casa também, se assim a gente der lugar para o Senhor. O céu pode abrir lá dentro da minha casa e eu senti a presença de Deus. Mas hoje, especialmente, a gente está aqui porque a gente precisava dessa presença. Né? De estar aqui junto, congregado e recebendo isso de Deus. Eu tomo posse da palavra que o pastor deixou. E eu estava ali orando e falei, Jesus, não me deixa esquecer dessa palavra durante o ano. Né? Porque às vezes a gente é ministrado, irmãos, e chega no meio do caminho a gente vai esquecendo. Né? Eu quero voltar ao costume de marcar, de anotar as coisas que Deus ele vai falando. Porque às vezes, quando chegar no meio do ano, a gente não está lembrando mais desse culto aqui. Né? E se bobear, semana que vem a gente já não está lembrando mais desse culto. E a gente precisa aprender, né, a marcar para a gente lembrar, relembrar o que Deus tem falado. Né? A palavra que, pela misericórdia de Deus, nós ministramos aqui na quinta, eu vivi ela ontem. Né? Assim, de vivenciar tudo que Deus falou comigo aqui na quinta, naquela ministração. Então a gente precisa relembrar. Né? E irmãos, pegando carona aqui, que o pastor falou comigo, Lúcio, precisa pegar carona na palavra ou em alguma coisa aí, você fica à vontade. Falei, é comigo mesmo, eu gosto de pegar carona. E pegando carona e aproveitando também para deixar aqui para os irmãos o que Deus falou comigo hoje de manhã, né? Que eu estou acompanhando uma devocional, aí as meninas vêm aqui e louvam, então não tem como, eu vou pegar carona aqui com louvor hoje. Né? Já recebi ali da palavra do pastor, mas eu quero deixar esse louvor. A pastora também citou um trechinho desse salmo e foi o salmo que eu li hoje de manhã, na devocional. É o salmo de número 29. Ele é curtinho, então dá para a gente ler. Amém? Que fala da voz de Deus. Oh, glória! Diz assim, atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor, no esplendor do seu santuário, a voz do Senhor ressoa sobre as águas, ó glória, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, oh glória! Ele faz o Líbano saltar como bezerro e o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com os raios flamejantes. Aleluia! A voz do Senhor faz tremer o deserto. Oh glória! O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. Aleluia! O Senhor assentou-se, soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina, soberano para sempre.
O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo bênção, a bênção da paz. Oh, glória! Aleluia! Eu lembrava desse louvor que as meninas louvaram aqui quando eu li esse salmo hoje pela manhã. E Deus é lindo e perfeito. Então Deus vai fazer trovejar na nossa vida para despedaçar todo o cedro, né? Tudo aquilo que não tiver o deserto, né? Fala que a voz do Senhor vai espremer o deserto. Sabe, naquela escassez que não tem nada, a voz do Senhor pode bradar lá. Glória a Deus. Né? Nos lugares mais áridos, secos, a voz do Senhor pode chegar. Né? Então eu tomo posse dessa palavra. Né? Que a gente venha mesmo adorar o Senhor. Que a gente não venha esquecer desse culto. Que a gente venha se lembrar dele. Né? E deixar a voz de Deus falar no nosso coração, bradar no nosso coração, porque não tem coisa melhor. Né? Quer ouvir a voz de Deus, irmãos? Abre essa palavra aqui, porque a gente lê tanto Bíblia. Eu nunca tinha casado esse louvor com esse salmo. E olha que a gente lê salmo no devocional, hein, irmãos? Mas hoje de manhã que me saltou. Falei, gente, eu estou louvando esse louvor faz tempo, eu nem sabia que estava no salmo. E está no salmo. A gente não se atenta. Muitas vezes a gente lê a Bíblia sem se atentar, né? Sem deixar com que essa palavra entre no nosso coração. Irmãos, depois que ela entra, você nunca mais esquece. Eu tenho certeza que eu nunca mais vou esquecer. Quando alguém falar de uma palavra assim, a voz de Deus, Salmo 29, eu já vou saber. Já vai me vir à memória. Salmo 29 fala da voz de Deus. Que a voz de Deus faz trovejar no meio do deserto. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é a reflexão que eu queria deixar. E vamos guardar tudo, irmãos. Amém? Tudo que a gente ouvir aqui hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Ô, Vera, vem cá. A Vera é um milagre ambulante. Só ela estar aqui já é um milagre. Quer subir aqui? Glória a Deus. Paz, irmãos. Amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim neste ano. E é só Deus mesmo na vida da gente, para dar força. Né? Eu passei em outubro do ano passado, eu fiz uma mamografia, ultrassom da mama, e constou câncer e era maligno. Aí, no decorrer dos meses, eu fui fazendo os exames e o médico disse que era no exame, na biópsia, né, que eu fiz a mamografia, fiz o ultrassom da mama e o médico já pediu a biópsia para fazer. E nessa biópsia constava o câncer maligno, e dessa biópsia eu tinha que fazer uma outra avaliação para saber o nome e o sobrenome do câncer, né? Para poder saber que procedimento, qual o processo que eu ia passar. Então, nesse imunohistoquímico, deu o HER2, duas cruzinhas positivas. E o médico disse que isso era grave, muito grave. Aí eu comecei a fazer, aí eu passei por um médico aqui em Curitiba, para mim poder pegar o encaminhamento do médico, porque como eu já tinha passado um mastologista, e era particular, e então com esse encaminhamento do médico particular seria difícil conseguir pelo SUS. Aí eu consegui o encaminhamento, e para honra e glória do Senhor, Deus vai traçando os caminhos certinho e colocando as pessoas abençoadas na vida da gente. E nesse tempo, Deus colocou Emília, né? Na Secretaria da Saúde, né? E eu ainda pensei assim, Emília faz pouco tempo que está lá, né? Acho que ela não vai conseguir, né?
os exames, levei meus documentos numa segunda-feira para ela. E na quarta eu já recebi o telefonema do hospital me chamando para começar o processo, o tratamento. Então, até a Emília ficou, né? Emília ficou assim, surpresa, né? Nunca tinha acontecido isso. Porque não dependia dela, já era de lá. Glória a Deus. Então, foi certinho, aí eu já consegui consulta, já fiz a consulta, o médico já pediu todos os exames, né, que eu já tinha feito, que era para fazer lá novamente. Aí, nesses exames que a gente fica aterrorizada, né, porque, e o medo de surgir em outro canto, né, a gente fica horrível, uma tensão muito grande. E eu já consegui passar no médico, né? Ele já. Ai, gente. Aí eu fiz. Ele já pediu a cirurgia. Ele já pediu a cirurgia. Calma que Deus já fez tudo, né, Mara? Já fez tudo, né? Mais difícil você já passou. Já passou. Deus. Eu fiz a cirurgia em fevereiro. E a minha cirurgia, eu achei que, nossa, eu fiz a cirurgia, eu internei num dia anterior, né? Fiz a cirurgia, a médica falou assim, olha, tem uma cirurgia na parte da manhã, pode ser às 7 horas, se não for às 7 horas, a senhora vai fazer a cirurgia só na parte da tarde. E para Deus, eu consegui fazer a cirurgia no primeiro horário. Fiz a cirurgia. Eu estava muito tranquila na cirurgia, porque eu estava muito confiante, né? E a minha cirurgia foi uma bênção, não precisei ficar na UTI. A minha recuperação, eu dormi aquela noite, uma paz tremenda. Dormi muito bem. E a minha recuperação da cirurgia foi maravilhosa. Não tive problema nenhum, não infeccionou ponto nenhum. Foi uma grande bênção. Então, no dia seguinte, eu voltei para casa já, né? Já tive a alta, fui embora para casa. E ainda falei para minha filha, nossa, se pudesse tirar a faixa, os curativos, para ver se realmente eles fizeram cirurgia, porque parece que não tem nada, né? Não senti nada. Mas eu estava muito animada, eu estava bem. E aí começou, depois da cirurgia, o médico pediu para fazer as químios, para uma segurança, químio e a radioterapia. E a minha primeira químio, até quando eu vim, a pastora me ligou para perguntar, né, como é que tinha sido. Eu falei, nossa, pastora, foi um soninho. Um soninho de leve, não senti nada, eu estou bem, né? Estou bem. Depois de 2 dias, começa a sentir o efeito colateral, né? Mas, claro, né, você recebeu uma grande bênção, como é que vai passar sem sentir nada, né? Então, tem que ter, né? Isso faz parte. E consegui fazer as minhas 8 sessões da químio branca e 4 da vermelha, né? Muito sofrido, é doloroso, mas eu passei maravilhosamente bem. Glória a Deus. E na última radioterapia, eles têm o costume de ter um sininho ali para tocar o sino. A gente faz a última rádio e toca o sino. E eu falei, não vou tocar o sino aqui, não, eu vou tocar o sino na igreja. É para honra e glória do Senhor. Então, eu quero agradecer demais as irmãs, a igreja toda que orou por mim, que teve um carinho comigo, muito. Dani está falando que te ama, tá? Eu também te amo, Dani. E foi inspirado na sua força, na sua fé, que eu venci também. Inspirado na fé da Dani, né? Pela força que ela tem. E eu pedia muito a Deus que me desse
que me vestir com aquela armadura e partir para a guerra. E eu sabia que lá no fim, lá, terminando a guerra, eu ia receber a vitória. Amém. Então eu agradeço imensamente todas as orações, porque em muitos momentos a gente não tem força, né, para orar. A gente não tem força, a gente pensa, lógico, Deus nunca abandona a gente em momento algum, né? Sempre Deus está com a gente ali a todo momento e coisinhas assim mínimas, né? Que a gente nunca parou para pensar. A gente vai refletir depois e ver a mão de Deus, né? O agir de Deus. Então, eu só tenho que agradecer as orações que me deram muita força e que me fizeram persistir para receber a minha vitória. E Deus, eu já passei por várias situações muito difíceis, mas esta, eu passei assim, na paz, sentindo muito tranquila, muito confiante, porque a minha vida, a nossa vida já está nas mãos de Deus, né? Então, o que a gente tem que confiar, né? Firmemente confiar, se entregar de corpo, alma e coração totalmente a Deus. E Ele tudo faz, né? Então, o meu coração é imensamente grato por eu ter conseguido passar por esse ano. E meu fardo, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, o meu fardo foi leve. Então, eu só tenho que agradecer a minha cura. Foi Deus que me curou. Deus não foi por merecimento, né? Claro, longe disso, né? Mas é por propósito de Deus na minha vida. A gente não entende, né? Porque eu recebi, né? Porque eu consegui. Mas Deus sabe de todas essas coisas, né? Então, eu só tenho que agradecer. Eu estou maravilhada por tudo que Deus fez na minha vida, com as orações, com o carinho das pessoas, de amar, de me dando remedinho, chazinho, né? Sabia que o remedinho, esse daqui ajuda na cura do câncer. Toma, velho. Então, eu comecei a tomar até fazer as químios, né? Até os tratamentos. Depois, durante o tratamento, eu parei, né? Para não interferir. E é tudo a mão de Deus, né? Tudo a mão de Deus. Deus coloca pessoas abençoadas no caminho da gente. Então, olha, eu estou maravilhada. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigada. Glória a Deus, André de Milagre, linda Vera, está aqui hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Que chama Gi, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E que alegria, né, irmãos? Estarmos nós aqui com essa oportunidade maravilhosa do Senhor para nossas vidas. E na hora que eu cheguei aqui, o pastor já veio com essa surpresa, né? O pastor da desses agora, antes eu avisava. Ó, na segunda lá, dia e quinta você vai abrir, dia e quinta, agora chegou na porta, daqui a pouco eu vou chamar lá, tá? Eu falei, oh, glória, amém. Mas eu confesso para os irmãos que hoje o Senhor me trouxe à memória uma passagem maravilhosa e eu fico maravilhada a respeito do comentário da Lu sobre anotar, que foi uma anotação hoje, foi até na outra Bíblia antiga minha, eu abri aquele versículo, sabe? Transbordou no meu coração e eu falei, eu vou voltar lá, eu vou dar uma espiada nisso. E está em Êxodo 14, no versículo 14, foi exatamente o capítulo 14, no versículo 14, que eu anotei na minha Bíblia. E está assim: o Senhor lutará por vocês,
fiquem calmos. Oh Deus maravilhoso, na vida de Moisés. Irmãos, se a gente voltar a esses versículos, esse capítulo está falando da travessia do mar. E aí eu fui no versículo 4, aonde o Senhor, é a voz do Senhor, Senhor lindo, maravilhoso, digno de toda honra, toda glória, ele disse àquele povo: eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Esse versículo, irmãos, é maravilhoso, porque é a voz, é o próprio Senhor que disse aqui a Moisés: eu vou endurecer o coração do Faraó, e eles os perseguirá, e eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Louvado seja o nome desse Deus grande e poderoso, porque essa voz é o mesmo soberano que fala sobre a nossa vida. Endurecerei o coração. Vão passar por muita luta? Vão ter os dias difíceis? Vão ter os dias difíceis, mas é para que todos saibam que eu sou o Senhor. Eu sou o Deus da vida de cada um de vocês que está aqui essa noite. Eu sou o Senhor da tua vida. Foi a voz do Senhor dizendo a Moisés. Irmãos, no versículo 8, está assim, no mesmo capítulo, tá, Deca, por favor. Porque o Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Essa é a palavra do Senhor, irmãos, para a nossa noite. A promessa do Senhor está sobre a nossa vida, mas como diz aqui, filhos de Israel saíram marchando corajosamente. É isso que o Senhor pede da minha vida e pede de cada um de nós. Tem propósito do Senhor sobre a nossa vida? Tem. Não podemos esquecer disso. Tem a promessa, esse mesmo Deus soberano que disse: eu vou endurecer, mas eu vou estar à frente para que eles vejam que eu sou na vida de cada um que atravessa esse deserto, que precisa atravessar esse mar. É o Senhor, irmão, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de vocês. Como os irmãos já disseram aqui, o ano está se indo. O Senhor vem trazendo algo novo para a minha vida, em nome do Senhor Jesus, eu creio, para a vida de cada um dos irmãos. E que essa palavra, irmãos, eu e cada um dos irmãos possa guardar em nosso coração, assim como Moisés, ele guardou no coração e ele repetiu para aquele povo. No 13, Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes farás no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. No 14, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Irmãos, que promessa maravilhosa desse Deus grande, poderoso, soberano. É o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus que nos chama de filhos. É o Deus que é o nosso papai. Então, irmãos, aqui, como disse no versículo 4, vão endurecer corações, vão passar por provas? Vamos. Vai ter luta? Vai. Vai ter bênção? Muitas, em nome do Senhor Jesus. Porque tudo é dele, é para ele, é por ele. É para que todas vejam a presença desse Deus na minha vida, na vida de cada um dos irmãos. É isso, Vera, na vida da senhora. É isso, Dani, na sua vida, minha amiga linda, maravilhosa, guerreira do Senhor. É isso, irmãos. É isso que nos faz ser diferente. Nos permite ser diferente. Não estamos imunes de luta? Não estamos não, irmãos. 2026 vem ao Senhor que sabe, é Ele que criou, é Ele que sabe o que cada um de nós vamos passar, mas é Ele também que nos garante essa noite. Temos com fé.
mas Deus tinha colocado isso no meu coração. Uma última iniciativa diferente. E as palavras que foram lançadas aqui, declaradas aqui, profetizadas sobre a tua vida, que você tome posse. Amém, Jesus. Ele vai fazer sobre a tua vida. Toma posse. Porque Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. E Ele vai fazer. Porque se você olhar tudo que foi falado hoje, é exatamente isso. Porque quem é o mais interessado em abençoar nossas vidas? É o próprio Deus. Porque quando somos abençoados, é o nome dele que é glorificado. Amém? Glória a Deus. Para o Senhor Jesus, amém? Se você quiser colocar de pé para a gente orar. Antes de a gente orar, eu vou falar com vocês sobre a passagem de Pedro, quando ele estava na prisão. E enquanto ele estava na prisão, a igreja orava por ele. E você é a igreja do Senhor. Então, se você está com uma situação que não está aqui dentro da igreja, um problema que está lá fora, uma situação que você não consegue resolver com suas próprias mãos, você crê nessa palavra, você vai estar orando aqui. E o poder de Deus vai estar chegando ao encontro daquilo que você está pedindo, da alma que você está buscando para o Senhor. Creia que o Senhor vai ao encontro dessas vidas, em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Deus, crendo na Tua palavra, Senhor, crendo no poder da oração, Jesus. Vai ao encontro, Senhor, das pessoas que estão aprisionadas, Deus, pela crise da ansiedade, Senhor, pela opressão, Jesus, por um familiar que se encontra abatido, Senhor, por uma vida que se encontra aprisionada, Senhor, por algum vício, por algum desânimo, Jesus, por alguma aflição que passou nesses dias, Pai. Vai ao encontro, Senhor, dessa alma, vai ao encontro dessa alma abatida, Pai. Vai levantando essa alma, Senhor, tirando a opressão, Senhor, tirando toda a tristeza, toda a angústia, ó Pai. Vai ao encontro, Senhor, desse familiar que nós tanto clamamos, que nós pedimos a salvação, que nós pedimos a libertação, Pai. Pedimos a Ti que o Senhor vai, Senhor, libertando, Senhor, curando, Senhor, essas vidas, ó Pai. Pedindo ao Senhor que o Senhor vai ao encontro das pessoas que estão, ó Pai. Muitas vezes somos nós mesmos que estamos abatidos, ó Pai, pelas aflições deste mundo, ó Pai. Mas sabendo e crendo, Senhor, no poder do Senhor, ó Pai. O Senhor é o poder aqui na nossa vida, ó Pai. O Senhor em Ti que nós confiamos, Senhor. O Senhor pode lançar sobre nós toda a unção que quebra todo o jugo, ó Pai. Oh Deus querido, nós pedimos, Senhor, quebra as cadeias das nossas vidas, Senhor. Quebra as opressões, Senhor. Quebra os sentimentos maus, Senhor. Quebra, Senhor, as mentes, Senhor, que estão abatidas, ó Pai. Deus maravilhoso, Deus de poder, ó Pai. Que o Senhor venha nos abençoando a cada dia mais, fortalecendo, Senhor, na caminhada contigo, ó Pai. Que nós não venhamos desanimar, sem deixar de orar, Pai querido, que sabemos que é um meio de comunicação com o Senhor, ó Pai. Cria no Senhor, dê força para a nossa vida, para aumentar os nossos passos, ó Pai. Para aumentar a nossa velocidade em encontro do Senhor, para que porta dos infernos, Senhor, não venha prevalecer contra a igreja do Senhor, Pai. Que nós venhamos, Senhor, estar, Senhor, enfrentando, ó Pai, com força, com coragem, as lutas que os inimigos venham tentar contra a nossa vida, ó Pai. Que os nossos olhos espirituais venham estar abertos, ó Pai, para entender o processo de Deus nas nossas vidas. E nós
povo nos dá o direito de sermos filhos de Deus, glória a Deus, sacerdócio, que nós temos autoridade no nome santo de Jesus, de enfrentarmos batalhas com o Senhor, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos guarda, é aquele que nos dá ajuda em todo momento, que nos fortalece, é Ele que refrigera a nossa alma, é aquele que nos dá a alegria da salvação. Peça ao Senhor a alegria da salvação, peça ao Senhor a alegria da salvação, peça ao Senhor a alegria da salvação, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Um dos chamados da Síria, a gente precisa falar isso, viu, Síria? Esse ano de 2026 é orar. Viu? Nós vamos colocar você para orar mais, porque é o seu chamado, interceder pela vida das pessoas. Então, viu? Declarar a palavra. Declarar a palavra de como foi declarado hoje, palavra de libertação, de cura. Isso Deus tem sobre a tua vida, viu? Em nome de Jesus. Eu quero te chamar assim a ofertar nessa noite, né? Se você desejar, quiser e puder fazer isso, né? Você não é obrigado, você não paga, você não é obrigado, né? Mas se você desejar, sentir no teu coração, Pix da igreja ibanova.sp@gmail.com, que você possa fazer isso com toda a alegria do teu coração. Então, se quiser fazer o Pix, faça. No envelopinho tem o QR Code, o Ronaldo te entrega. Se não quiser, pastor, eu quero só colocar minha oferta, faça, do jeito que for melhor, mas que você possa dizimar e ofertar nessa noite, em nome de Jesus, amém? Enquanto isso, nós vamos adorar o Senhor. Glória a Deus, o Ademir está assistindo, viu? O Ademir está ali assistindo, hoje vou mandar uma foto para mim aqui. Já começou o Ademir, ele está na hora da janta, né? O Ademir é engraçado, eu brinco quando ele vai lá em Mogi, Tia Martina, chega lá, 9h30, 15 para as 10, né? Porque ele sempre me ajuda a brincar assim. Aí de lá ele já vai trabalhar. Aí eu brinco assim, ó, a gente chega aqui, o Ademir está aqui na igreja. Aí a gente vai embora, o Ademir vai trabalhar. Aí a gente chega em casa, o Ademir está chegando na empresa. Aí a gente almoça, o Ademir está trabalhando. A gente tira o cochilo da noite, da tarde, o Ademir está trabalhando. Aí a gente toma um café, o Ademir está o quê? Trabalhando. Aí a gente chega na igreja, o Ademir está onde? Trabalhando. Acabou o culto, o que o Ademir está fazendo? Aí a gente chega em casa, vai comer aquela pizza redonda, no domingo o Ademir está fazendo o quê? Quando é 10 horas da noite, o Ademir sai do trabalho. Aí sabe quando ele vai chegar em casa? 11h30, né? Porque ele sai lá de Suzano. Aí eu falei, Ademir, gente, o livro não está sendo fácil, né? Mas Deus tem honrado, amém? Então que Deus possa continuar abençoando a vida do Ademir. Todo mundo está assistindo, a minha cunhada Márcia está assistindo, minha mãe está assistindo, a Dani estava assistindo, eu acho que eu vi alguém que entrou aqui, a Laine entrou. Tem um monte de gente, tem gente que não aparece aqui, depende de como a gente entra, né? Acho que tinha 5 ou 6 pessoas ao vivo, fora as pessoas que vão entrando e saindo, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Dani, eu vou servir sempre para você, viu? Pode ficar tranquilo, esqueci de você não. Não te esqueça. Falou que te ama, viu? Te amo, amiga. Glória a Deus. Eu saio aqui com essa palavra, com essas palavras que nós
receber, não foi uma só, né? Que 2026, Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida, amém? Recebe isso no teu coração em nome de Jesus, amém? Pastora, faz essa oração e dá a bênção, pastora. Mãe, não aceita tchau. Deus abençoe você que me assistiu, viu? Fique com Deus, Deus abençoe. Vamos posicionar. Pode?